Olá! A série de entrevistas sobre as ações realizadas nas seccionais da OAB nos últimos 3 anos continua. E nessa edição do programa OAB Entrevistas, nós vamos falar sobre o trabalho da OAB Amazonas. Nossa conversa começa agora. Sido dito nessa série de entrevistas, a OAB trabalha pela advocacia e pela sociedade. E no estado do Amazonas, isso não é diferente. Diversas parcerias têm beneficiado o advogado que atua pela aplicação do direito para o cidadão. E a sociedade manauara tem se beneficiado e visto seus interesses sendo defendidos pela ordem. Para conversar sobre essas ações e sobre esse trabalho, nós estamos recebendo hoje no OAB Entrevistas o presidente da seccional da OAB no Amazonas, Dr. Marco Chori. Dr. Marco, seja bem-vindo ao OAB Entrevistas. Olá, Ana Paula. Olá a todos os espectadores do Conselho Federal da Ordem, em especial a advocacia brasileira que também nos prestigia. Ótimo, seja bem-vindo. Doutor Marco, a gente tem feito uma regra aqui nessa série. A gente sempre começa falando de prerrogativas, porque a gente entende que prerrogativas é um assunto fundamental para a classe. E o sistema OAB, ele realiza um trabalho muito intenso na defesa de prerrogativas. Quem acompanha essa atuação percebe a importância disso para a advocacia, para que possa desempenhar o seu papel de forma livre. Na sua seccional, diversas ações têm sido desenvolvidas nesse sentido, a começar pelo site, que possui um link, sobre defesa de prerrogativas com várias funcionalidades. Esse espaço, ele é demandado não só pelo site, mas assim, a questão de prerrogativas, a funcionalidade que ela tem lá no Amazonas, a advocacia demanda a questão de prerrogativas? Bom, a questão das prerrogativas é um ponto central da nossa administração perante a ordem, inclusive por parte do próprio Conselho Federal da OAB. Sempre costumo dizer que o trabalho da ordem é um trabalho inicialmente do ponto de vista interno, para a defesa das prerrogativas e do mercado de trabalho da advocacia, e do ponto de vista externo, que é o OAB para a sociedade, onde nós temos um lema que é o OAB a casa das boas causas da sociedade amazonense. Mas do ponto de vista das prerrogativas, como ponto central da nossa gestão, até porque a prerrogativa é um instrumento pelo qual, é a garantia pela qual o exercício da advocacia ocorre, os direitos do cidadão são preservados, nós temos diversos canais de acesso pela advocacia ao nosso sistema regional de prerrogativas. O site é um dos canais, o Conselho Federal desenvolveu um aplicativo do qual a OAB do Amazonas também aderiu, e uma ocorrência ela se viabiliza por meio do plantão telefônico, Nós temos um plantão por intermédio de celular, onde a nossa comissão de prerrogativas é acessada 24 horas por dia, 7 dias na semana, nas mais diversas formas de ocorrência e sempre à disposição da advocacia amazonense, defendendo-a em todas as instâncias, fazendo com que o advogado se sinta seguro no exercício do seu mistério profissional. Doutor Marco, com relação ainda às prerrogativas, ao longo desses 3 anos, a seccional amazonense realizou diversos atos de desagravo, que é quando um advogado ele é ofendido e a classe vai lá para refutar essa prática, e dizer que a classe está unida pelo respeito à profissão. E, além dos desagravos, ingressou com ações na justiça para garantir o direito constitucional do advogado e de seus clientes que estejam presos, porque teve muitas essas questões lá no estado devido às rebeliões dos advogados não conseguirem contato com seus clientes. Também esteve em delegacias onde um profissional foi também uma vez agredido e desrespeitado, entre outras várias ações. O que representa todo esse trabalho para a classe na questão da defesa da classe pela atuação da profissão? Esse trabalho de defesa de prerrogativas aqui, fazer mais uma vez um registro que é necessário, a prerrogativa do advogado não é privilégio da advocacia, é um direito do advogado de exercício da sua profissão e também no resguardo do direito do cidadão, que só chega ao sistema de justiça brasileiro por intermédio do seu advogado. A nossa gestão, ela inaugurou a questão dos atos de desagravo nos locais das ofensas, Então, realizamos aqui diversos atos de desagravo ao longo desses quase 3 anos de gestão,
E aí, de forma inovadora, esses atos foram realizados dentro do Fórum Trabalhista, dentro da Seção Judiciária da Justiça Federal, dentro da Delegacia Geral de Polícia, nos diversos locais onde as prerrogativas foram atingidas. E isso é importante não apenas para resguardar esse advogado que teve a sua prerrogativa ferida, mas também servir de uma forma pedagógica para que a sociedade e as autoridades públicas entendam que o advogado está ali no exercício de suas atividades profissionais para o bem da sociedade brasileira e, no caso, para o bem da sociedade amazonense. Então, a OAB também ingressou com ações judiciais para a garantia dessas prerrogativas. Temos, por exemplo, representações no Conselho Nacional de Justiça quanto ao tratamento recebido pelos advogados na Justiça do Trabalho, no TRT-11. Temos habilitação em processos criminais sofridos por advogados, temos habeas corpus impetrados para garantir a prerrogativa da advocacia de acesso à sala de Estado-Maior e não guarda em sistema prisional comum. E repito, sempre no atendimento e no respaldo para que o advogado no seu exercício profissional se sinta respaldado e abrigado pela nossa ordem. Doutor Marco, uma outra atuação importante da seccional, que pode ajudar bastante o profissional, foi a assinatura de um convênio entre a OAB, por meio da Comissão de Direito Empresarial, com a Junta Comercial do Estado. Com essa parceria, as sociedades de advogados já sairão da OAB com CNPJ, alvará e um alvará da Prefeitura e dos bombeiros. O principal benefício desse convênio para a advocacia foi a simplificação do processo de abertura de registro de sociedade. O que isso representa para o profissional? O papel da ordem é facilitar o exercício da atividade profissional do colega advogado, seja no campo das prerrogativas, como nós falamos aqui, seja do ponto do próprio exercício profissional e da desburocratização da vida da advocacia, para que ele tenha mais tempo de se dedicar aos estudos, ao aperfeiçoamento e à defesa dos interesses dos seus clientes. Nesse sentido, uma das conquistas dessa gestão, entre outras conquistas, foi a integração da OAB do Amazonas à Rede Sim, numa parceria com a Junta Comercial do Estado do Amazonas, onde o advogado que vai ingressar com a sua sociedade de advogados, inclusive com a sociedade unipessoal, em razão das vantagens, inclusive tributárias, que essa sociedade passa a ter, possa, num momento de desburocratização, já sair da própria OAB, não apenas com o seu CNPJ de sociedade de advogados, mas também com o alvará de funcionamento. Antes, o advogado entrava com o pedido de inscrição da sua sociedade na ordem, depois disso ele teria que ir à Receita Federal, ir aos bombeiros, ir à Prefeitura. Então, ele num órgão só consegue, na sua casa, que é a OAB, consegue resolver todos esses problemas. Simplificou bastante, né? Simplificou bastante, e registrando que esse processo de sociedade de advogado pode ser feito de forma eletrônica. Um dos avanços da nossa gestão, e aí é avanço de gestão, foi a implantação do processo eletrônico no âmbito da OAB. Iniciamos um programa de papel zero, né, um programa onde a virtualização dos processos internos da ordem é a ordem. Então, esse pedido de inscrição de sociedade de advogados pode ser feito online, o acompanhamento desse processo consegue ser feito online, e o advogado, a ideia, né, desse processo que estamos aí construindo em conjunto com a advocacia, de desburocratizar mesmo. Uma parceria bem relevante para a classe no Estado, né? Eu acredito que facilitou bastante. Exatamente. Todo profissional precisa de condições adequadas para desempenhar suas funções, e com a advocacia isso não é diferente. Por isso, a OAB Amazonas realizou obras de infraestrutura a fim de que advogados e advogadas tivessem um ambiente propício para atuar. O presidente da seccional, Dr. Marco Choi, está conosco hoje e conversa sobre essas ações agora. Dr. Marco, em 2017, a seccional inaugurou uma sala para profissionais da advocacia criminal que necessitavam de um espaço adequado para dar continuidade às suas atividades no fórum. Havia muita reclamação sobre as dificuldades que os advogados enfrentavam no ambiente das audiências de custódia. Parece que o espaço não era adequado, não tinha condição até que as audiências fossem realizadas. O que representou esse espaço para a classe e para a sociedade manauara? Hoje nós tivemos um investimento muito grande durante a gestão em infraestrutura para a advocacia, para que a advocacia consiga exercer sua atividade com toda a dignidade, com toda a propriedade. Hoje a OAB do Amazonas proporciona 11 salas de apoio aos advogados
na cidade de Manaus, além da Casa do Advogado, além da própria sede da UAB. E agora, em 9 de agosto, tivemos a inauguração do espaço corporativo da Ordem, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Mas inauguramos essa importante sala de apoio no ambiente da custódia, teve a implantação do sistema de audiências de custódia perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, e ali faltava um espaço para que o advogado pudesse ter acesso a um computador, ter um certo conforto. É uma sala que ainda não é uma sala do tamanho que nós esperamos, mas fizemos uma inauguração de uma sala otimizada para essa assistência e para que o advogado possa acessar seu processo, fazer um peticionamento eletrônico, algo emergencial do ambiente das audiências de custódia. Além disso, aparelhamos as salas da Ordem durante esse período com computadores novos, estamos inaugurando uma rede de Wi-Fi, inclusive no Fórum Civil, exclusivo para a advocacia. Tudo isso para proporcionar o conforto da advocacia no exercício da sua atividade profissional. O senhor falou aí da Casa do Advogado. Eu fiz uma pesquisa e esse espaço estava desativado há 6 anos. E passou a contar com uma infraestrutura com 3 salas para atendimento privado, salas de espera para reunião. E ali o advogado ele pode atender seus clientes. É um ambiente coletivo. Ele é individual quando está ali, né? Mas ele é coletivo porque toda a classe pode utilizar. Nesse contexto específico da sala do advogado, a jovem advocacia seria a grande beneficiada porque está ali em começo de carreira? Ana, uma das preocupações fundamentais da nossa administração perante a Ordem é a questão do mercado de trabalho da advocacia. Como proporcionar ao advogado, especialmente o jovem advogado, no momento mais difícil do exercício da atividade profissional, que é o começo, a segurança para que ele possa exercer essa atividade. Temos aí uma comissão da jovem advocacia que dá um suporte também denso a esse jovem advogado, com plantão, tira dúvidas, com uma espécie de tutoramento desse jovem advogado, mas também fizemos um investimento em infraestrutura no espaço, né? Imagine que o colega advogado e advogada que não tem ainda condições de estabelecer o próprio escritório, e inauguramos na nossa gestão a Casa do Advogado, o espaço no imóvel próprio da Ordem, onde, como você falou, há uma estrutura de sala de atendimento, salas de reunião, o colega agenda por telefone o horário para receber o próprio cliente ali, como seu escritório fosse. E tivemos em 9 de agosto a inauguração do espaço corporativo no 3º piso da nossa Caixa de Assistência, inclusive uma construção de 600 metros quadrados que teve o apoio do FIDA, do Conselho Federal, e aqui há esse registro importante a ser feito. É um espaço de 600 metros quadrados, um espaço corporativo no 3º andar da Caixa de Assistência, que é ao lado do prédio da Ordem, onde o advogado também pode atender no espaço de coworking o seu cliente com toda a estrutura, aquela aguinha gelada, o café, o computador, o scanner, a impressora, toda a estrutura que ele precisa para trabalhar, e ajudar esse jovem advogado, não apenas o jovem advogado, mas aquele advogado também, Ana Paula, que está com a dificuldade de manter um escritório em momentos de difíceis de crise econômica, que também atinge a advocacia. A Ordem precisa dar essa resposta e proporcionar ampliação do mercado de trabalho. Então é um suporte fundamental para toda a classe, né? Exatamente. Doutor Marco, eu sei que aconteceram outras ações, por exemplo, com relação à subseção que tem no Estado, construção de estacionamentos nos fóruns, porque a Constituição estabelece que a advocacia ela é indispensável, mas às vezes o advogado não consegue estacionar o carro dele para chegar e fazer uma defesa num processo. Quais outras ações que a seccional realizou nesse sentido para facilitar a vida do advogado? É interessante se pensa que o advogado é indispensável à administração da justiça, mas se esquece do advogado em questões mais pontuais, do tipo, onde o advogado vai estacionar para ir a um fórum, por exemplo, né? E a OAB, pensando muito nessa questão da infraestrutura, investiu muito em dar conforto para o colega advogado. Quando assumimos, a OAB tem um estacionamento próprio, próximo do Fórum Central da cidade, com 50 vagas de estacionamento. Nós conseguimos ampliação desse mesmo estacionamento para 90 vagas, e ainda mais um novo estacionamento numa rua paralela com mais 40 vagas. Então, das 50 vagas originais no Fórum Central, nós hoje passamos para 130 vagas. Tivemos aí no final da gestão que antecedeu, da qual tive a oportunidade de serviço,
a alocação de um imóvel para 100 vagas de estacionamento do Fórum Trabalhista. E tivemos, na comemoração desse mês do advogado, a aquisição, que era um projeto nosso, de um imóvel, de um terreno, para a realização de um estacionamento próximo ao TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, e ao Fórum Trabalhista. Diga-se de passagem, foi a primeira aquisição de um imóvel da Ordem nos últimos 24 anos da sua história. Então, algo que é muito simbólico e importante para nós. Além disso, o investimento que a Ordem fez no entretenimento, cultura e lazer da advocacia, tivemos a inauguração da nossa sede social, do Clube do Advogado, uma obra praticamente um novo clube que surgiu ali, inclusive com a participação indispensável do Conselho Federal no aporte de recursos à nossa seccional. Somos uma seccional ainda mediana, que enfrenta a questão da crise e das inadimplências quanto às anuidades, mas com muita criatividade, com a ajuda do Conselho Federal, conseguimos trazer conquistas para a advocacia amazonense. Essa parceria com o Conselho Federal também é muito importante, né? Isso é fundamental, e a sensibilidade que tivemos aí do presidente Lamáquia, desde o presidente Marcos Vinícius, que antecedeu, o presidente Lamáquia, do FIDA, liberando recursos esses que ajudam o dia a dia da advocacia, que trazem infraestrutura para que o exercício da atividade da advocacia seja positivo. Constantemente, o cidadão se depara com situações em que seus direitos são violados. Na maioria das vezes, o desrespeito a essas garantias acontece pelo setor privado, mas o Estado, em alguns momentos, também comete irregularidades com a população. E são nesses casos que a OAB se mostra atenta e disposta a lutar pela aplicação da lei em favor da sociedade. No programa OAB Entrevistas de hoje, nós estamos conversando com o Dr. Marco Choi, da OAB do Amazonas, que vai explicar para a gente agora como que a OAB, no estado dele, tem trabalhado contra essas irregularidades contra o cidadão. Dr. Marco, a gente tem um dado do CNJ que mostra que em 2016, dos processos que chegaram aos juizados especiais e às turmas recursais, a maioria tratava de direito do consumidor, alguma violação contra o consumidor. E a gente percebe que já existe uma vulnerabilidade sobre isso com relação ao cidadão. A OAB Amazonas fechou uma parceria com a Delegacia Especializada na Defesa do Consumidor para encaminhar denúncias e irregularidades contra os consumidores. Ao receber as denúncias da população, a Comissão de Direito do Consumidor, da seccional, ela informa a Delegacia de Defesa do Consumidor para que seja apurado, fiscalizado e que haja um acompanhamento. Essa parceria foi uma resposta importante para a sociedade, principalmente nesse contexto que a gente vê de ações no judiciário? Bom, a OAB, além do papel de atendimento do seu público quanto a prerrogativas, mercado de trabalho, tem um compromisso muito sério e muito forte com a sociedade amazonense. E dentro desse compromisso com a sociedade, costumamos dizer lá que a OAB é a casa das boas causas da sociedade amazonense. Entre os temas de relevância para a sociedade amazonense, a OAB tem patrocinado diversas ações na tutela coletiva do cidadão amazonense, especialmente nessa temática do direito do consumidor. Então, por exemplo, tivemos a ação civil pública da OAB do Amazonas quanto ao aumento de energia elétrica no estado, quanto à inclusão do Amazonas no sistema de bandeiras tarifárias, tivemos o ajuizamento de ação da OAB também contra a concessionária de energia elétrica com a exposição dos dados do consumidor com correspondência aberta, e conseguimos uma decisão recente para que essas correspondências sejam lacradas e os dados do consumidor não sejam expostos. Tivemos a ação, por exemplo, contra o reajuste da tarifa de ônibus na cidade de Manaus, contra o aumento do IPTU, com relação ao tempo de tolerância dos estacionamentos de shopping. Então, a sociedade, a OAB assumiu esse papel de protagonismo também da defesa dos interesses da sociedade amazonense, da sociedade manauara. Eu estava, um fato curioso, no estacionamento, pagando um ticket no estacionamento de shopping, uma cidadã do povo, né, chegou para mim e disse: poxa, mas o que a OAB vai fazer com relação a isso? A OAB criou essa boa expectativa da sociedade sobre suas ações, né? No que a OAB pode melhorar a vida desse cidadão. O cidadão já espera alguma coisa, né? Exatamente. Eu acho que isso, obviamente, não é um protagonismo da OAB Amazonas.
apenas, né? Quero destacar as campanhas também do Conselho Federal, que o Estado do Amazonas também encampa, por exemplo, a questão das tarifas aéreas, a questão da cobrança pela bagagem. A OAB participou da Blitz? A OAB também participou dessa Blitz nacional e criando esse sentimento que a sociedade brasileira tem, e a sociedade amazonense não é diferente, de expectativas sobre o que a OAB vai fazer sobre isso. E a OAB do Amazonas tomou o protagonismo disso, ingressou com diversas ações na tutela dos interesses da sociedade. Vou te dar um exemplo aqui, o Departamento Estadual de Trânsito instituiu uma taxa de inspeção veicular por portaria, né? Contratou empresas sem licitação, e a OAB ingressou com a ação civil pública na Justiça, fez uma mobilização na sociedade tal que a Assembleia Legislativa recuou, né, revogou a lei que autorizava o Detran a fazer isso. E foi uma vitória não da OAB, mas uma vitória da sociedade amazonense. Nessa situação pontual da questão dessa cobrança, o que se percebeu aí? Existia realmente... O Estado estava preocupado em ajustar esses carros, ou eles queriam mais uma taxa, mais um imposto? O Conselho Nacional de Trânsito estabelece que essas inspeções veiculares agora têm que ter imagem, uma tecnologia que, infelizmente, o próprio poder público, de forma direta, poderia ter, mas resolveu terceirizar para particulares. E isso a OAB, como também defensora dos interesses da sociedade, não viu com bons olhos, socorreu do Poder Judiciário, também uma das trincheiras de defesa dos interesses do cidadão. Doutor Marcos, você enumerou diversas ações. E eu também tenho outras aqui. Por exemplo, nesses últimos 3 anos, a OAB participou ativamente de movimentos diretamente ligados a interesses da sociedade, como o Comitê contra o Caixa 2 nas eleições municipais. E agora eu acredito que vai ter toda uma mobilização novamente, né, com as eleições gerais. Mediou o término de uma greve no Estado, que estava prejudicando alguns serviços. Enfim, a OAB, como o senhor já listou aí, tem uma participação muito atuante. Então, para a gente finalizar a nossa conversa hoje, eu queria que o senhor destacasse a relevância desse trabalho da OAB na sua gestão e, assim, do sistema OAB como um todo na defesa do cidadão. A OAB vem ganhando essa confiança da sociedade brasileira e da sociedade amazonense, não é diferente, em razão desse trabalho construído por todos aqueles que fazem o dia a dia da ordem. Todos nós, Ana Paula, que desempenhamos alguma atividade na ordem, desempenhamos um trabalho absolutamente voluntário. E aqui aproveito a oportunidade dos colegas lá do Amazonas que estiverem nos assistindo, conclamar também a fazer parte do dia a dia da nossa OAB, conclamar, fazer essa construção de uma OAB coletiva que todos nós queremos, mas a certeza que temos que esse bom trabalho criou essa expectativa boa na sociedade brasileira, de esperar coisas positivas da ordem, ver sempre a OAB no protagonismo das questões, e isso nos orgulha. E orgulha muito esse sentimento de ser advogado. Todos nós que somos gestores, que estamos de passagem nos órgãos, e eu acho que esse é o sentimento, tem que ter a impressão do legado que deixam. E eu tenho a certeza que o presidente Lamáquia deixa um legado de grandes realizações no Conselho Federal, de parceria com os presidentes seccionais, e nós nas seccionais deixamos para a sociedade esse legado de coisas positivas. Sempre se espera algo de muito bom da nossa Ordem dos Advogados. Que bom, doutor Marco. Eu gostaria de parabenizá-lo por todo esse trabalho, por toda essa atuação, a sua equipe, as comissões, seus diretores, e agradecer por participar hoje conosco no OAB Entrevistas. Obrigado pela oportunidade. E o programa de hoje termina aqui, mas você pode continuar conectado com a gente. É só acessar oab.org.br e também as redes sociais do Conselho Federal da OAB. Obrigada pela companhia e até semana que vem.